Que número que é, gente? 24, tá? É o último capítulo do livro da Joana. Eu vou ler, gente, porque ele é longo, acho que ele tem umas 13 páginas. Mas, assim, a qualquer momento que vocês queiram interromper para falar, fazer alguma colocação, não tem problema, né? A gente tem que também discutir um pouco, não adianta ficar só... Vou fazer alguns comentários, mas poucos, tá? Mas aí vocês comentem também, qualquer coisa. Ô, Simone, esse capítulo 24, que ficou inteiro para você, ele é bem grande mesmo, agora que eu estou vendo, e não dá para dividir, será? Então, eu pensei nisso, só que eu acho assim, Ali, o assunto é tudo a ver com os obreiros da outra ali, sabe? E como eu consegui, acho que eu consegui acabar 2h30 certinho. Então, a gente tem 1 hora aí. Eu já meio que me planejei para dar conta dele. Vamos ver se eu dou conta, né? Beleza, Mas se vocês lá. quiserem parar e depois a gente achar que está muito, né? Muito corrido, aí também a gente pode ir pensando conforme o horário aí, tá? Beleza, coisa, vocês me interrompam também, se precisar, quiserem comentar, né? Então, se a gente for ver, olha o título, né? Os novos obreiros do Senhor. Então, cai nos embaixadores ali da esperança, embaixadores da paz, né? É a mesma, somos nós, vamos dizer assim, de uma maneira geral, somos nós aqui, que vivemos esse momento, e a Joana traz uma mensagem maravilhosa que ela faz uma retrospectiva histórica de nós mesmos, de como nós que fizemos, como somos e o nosso destino também nesse processo aqui. Então, ela vai falar assim, ó, formamos uma grande família, na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Eu não sei se no livro de vocês tem, mas aqui para mim tem, assim, uma nota de rodapé nesse pedacinho. A presente mensagem foi refundida e ampliada por nós própria, a fim de inseri-lo nessa obra. Então, a Joana pegou essa mensagem e ampliou, né, para colocar aqui. Então, foi feita uma ampliação, por isso que o capítulo acho que é maior, né? Vinculados uns aos outros desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimento, em cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilotis, os alicerces da segurança para mais expressivas construções. Errando, repetimos a tarefa, tantas vezes quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições superiores no recôndito do espírito necessitado. Calcetas, quer dizer, presos, algemados, hemos, quer dizer, havemos enveredado por ínvios, por intransitáveis caminhos de onde retornamos amarfanhados, quer dizer, amarrotados, amassados, né? Trôpegos, né, mancos, face aos cardos, aos espinhos e calhaus e pedras que tivemos de experimentar sob os pés andarilhos. Somos nós, ao longo das nossas vidas aí, das nossas encarnações. Ambiciosos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade, para mergulharmos nos fundos fossos, onde nos detivemos, tempo sem conta, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reencetar, quer dizer, recomeçar, serviços interrompidos. Então, olha a nossa história, como ela coloca, né, como que ela descreve nós ao longo do tempo, né, presos a tantas condições, a tantas situações, encarnando, desencarnando e voltando, né, em sofrimento, em dificuldade, em tantas situações pelas quais nós passamos ao longo das nossas vidas aí. De instintos aguçados, preferimos espontaneamente as faixas animalizantes em que nos comprazíamos no primitivismo, aos painéis coloridos e leves das esferas mais altas. Por esses e outros vigorosos motivos,
temos avançado lentamente, enquanto outros companheiros, intimoratos, destemidos, se ergueram do caos e conseguiram ultrapassar os limites em que, por enquanto, ainda nos detemos. Soa-nos, porém, a hora libertadora e o instante é azado, é oportuno. Luz ou treva? Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade. E aí, né, ela coloca para a gente, luz ou treva? Você vai ficar presa à sua inferioridade ou você vai caminhar para a luz? A escolha de cada um, né? Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade. Ascensão ou queda nos resvaladouros das falsas necessidades que se converteram em legítimas necessidades a instâncias nossas. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que, em última análise, é o de soerguimento da terra mesma. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus, concitando-nos à redenção, ao avanço, à sublimação. Não é a primeira vez, né? A gente não pode nem dar desculpa aqui ao longo da história da humanidade que a gente nunca tinha ouvido falar no Cristo ou que não tivemos nenhum contato com a mensagem dele, porque ele esteve aí, né? Alguns o conhecemos nos idos tempos das horas primeiras da nossa era, preferindo desde então o malogro, o fracasso das aspirações que eram falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e, todavia, não soubemos ou não a quisemos aproveitar. Depois espiamos em densas dores agônicas, em regiões punitivas de sofrimentos ressarcidores. Rogamos reencarnações dolorosas, em que a lepra nos dilacerasse a carne fantasista ou a alucinação nos dominasse as paisagens mentais, ou a demência nos fizesse esquecer temporariamente as impressões mais profundas, ou o câncer nos minasse as energias, impedindo-nos de maiores derrocadas. Ou a viuvez, a orfandade, a paralisia decorrente dos surtos de epidemias constantes e guerras soezes, vulgares, como recursos salvadores, a fim de meditarmos, refletirmos e desejarmos a luz do esclarecimento libertador. Você vê, né, a gente estava em condições de inferioridade, né, com nossas dificuldades, e a gente passou por essas encarnações aí com doenças, né, para que nos despertassem, né? Essas doenças, realmente, essa dor nos despertasse, refletirmos para desejarmos a luz. Então, é através do sofrimento mesmo, né? Que a gente vai buscar essa luz, né? Vai ter essa necessidade de sair dessa situação, né? De sofrimento, de dificuldade. Depois, recomeçamos nas fileiras da fé, fascinados pela ensancha, quer dizer, oportunidade preciosa de reconquistarmos a paz perdida ou adquirirmos a tranquilidade desejada. Ouvimos excelentes expositores do divino verbo e nos comovemos, todavia, dominados pela avidez da posse, que não morrera de todo em nosso espírito, avançamos tresloucados, quer dizer, sem juízo, né, pelos sítios em que nos encontrávamos, armando a máquina da destruição em nome da crença. Aqui me fez pensar bastante, ó, na questão da igreja católica, né, quando ela fala ali, nos recomeçamos na fileira da fé, né, e que muitas vezes nos desviamos, armando uma máquina de destruição em nome da crença, né, se a gente for pensar nas cruzadas, na própria Inquisição, né, me remeteu a isso aqui, ouvimos excelentes expositores do Divino Verbo, né, mas a gente errou muito, teve muitas falhas aí. Recebemos lições invulgares de paciência e humildade dos verdadeiros heróis da renúncia. No entanto, ante o campo largo que deparávamos à frente,
Reacenderam-se-nos as paixões e arregimentamos forças que espizinharam povos e cidades, sobre as quais dizíamos desejar implantar a cruz, crucificando os reacionários. Como era implantar a cruz, né? Olha como ela faz uma analogia ali. Implantar a cruz, crucificando os reacionários, aqueles que não estavam comungando daquele pensamento. Então, aqui dá para pensar nas cruzadas mesmo, né? Parece que é bem, ela quis remeter a essa situação aqui, né? Conotamos ensinos elevados, aurimos nas fontes da inspiração superior. Apesar disso, desejando guindar-nos aos poderes transitórios do mundo de ficções, esparzimos a intriga habilmente dissimulada, usando o punhal da infâmia e o revólver da difamação, com que conseguimos afastar inimigos que constituíam impedimento à nossa mentirosa ascensão. Ou seja, né, todos aqueles comportamentos ligados à própria inferioridade aqui, né? Não é isso? Intriga, difamação, de forma a tirar aqueles que estavam no nosso caminho, né, que estavam nos atrapalhando nas nossas empreitadas, né? Então, somos nós aqui, enquanto humanidade, é isso tudo que a gente fez. Aí ela continua, vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo, em claustros e seminários, monastérios silenciosos e grutas ascetas. Essas grutas aqui me fez lembrar, ascetas aquelas grutas que utilizavam para o desenvolvimento espiritual, né, que faziam reuniões e ritos para o desenvolvimento espiritual. Me fez lembrar do povo dos essênios, né? Vocês lembram-se que a gente, né, estudou os essênios, e me fez lembrar aqui dessas grutas, ascetas, me fez recordar disso, né? Que eles se reuniam, né? Tinham os costumes deles, os hábitos, os rituais desses essênios nessas grutas. Eles realizavam isso aí, que até Jesus vai falar com eles, né? Me remeteu, tive essa lembrança aqui quando falou das grutas ascetas, tá? Mesmo assim, convertemos os recursos da oração e da vigilância em astúcia, com que o confessionário extorquimos as informações que usávamos para ferir e destroçar em nome da verdade, para manipulá-los a bel prazer. A gente sabe, né, que aqueles sacerdotes, que aqueles que ficavam no confessionário, ouvindo as confissões, ali tinha, imagina a quantidade de informações que aqueles padres, aqueles sacerdotes ali não tinham, né? E dentro da igreja ficavam sabendo, pela confissão, ficavam sabendo de inúmeras situações para manipulação, né? Muitas vezes utilizavam para manipulação o interesse da própria igreja, do próprio, né? Do próprio indivíduo ali, do próprio sacerdote, né? Pessoal, vou ter que sair, tá? Ah, tá bom, Malu, obrigada. Estava aqui brigando com... Eles me ligaram agora do plano da minha mãe, né? Eu estava aqui brigando, chegou, eu tô nervosa agora. Estou aqui suando frio, tá? Aí eu vou sair, mas eu deixei ali... Acho que ela deu uma saidinha também. Eu deixei ela de anfitriã. Deixa eu ver aqui, Simone, se dá. Eu acho que só ela agora. Pode. Não, eu estou aqui, eu estou ouvindo a aula. Ah, então tá. Então eu deixei você de anfitriã, tá? Ah, eu fecho. Obrigada. Tá bom. Obrigada, sim, vai gente. com Deus, Malu. Obrigada. Tá, obrigada. Fica com Deus. Resolve lá suas coisas. Tá joia. Beijo. Vai lá, que é importante. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Então, a gente estava aqui, né, dos confessionários, falando aqui, né, extorquimos informações que usávamos para ferir e destroçar, né, em nome da verdade. Pareciam inúteis os celestes apelos na acústica do nosso espírito atribulado. Reencarnamos e desencarnamos sobre angústias e ansiedades,
formulando planos e os destruindo, rogando retornos apressados com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos, sem que avistássemos, né, o êxito que desejávamos realmente perseguir. Ou seja, vai, volta, vai, reencarna, né, desencarna, reencarna e ainda não conseguindo atingir esse êxito das propostas, né, que eram feitas. Ocorre que a névoa carnal tolda, quer dizer, ela encobre a visão espiritual e, de certo modo, bloqueia nos espíritos tardos as percepções melhores e mais sutis, anestesiando neles o centro da inspiração e da comunhão superior. É como se o espírito que tem ali a sua inferioridade, ele no corpo da carne, ele fica mais isolado ainda da superioridade, né? Ele fica embotado mesmo, né, nesses centros ali, ó, de inspiração, né, você vê que precisa realmente, a gente precisa de muito da oração, que é o momento que a gente abre um pouco essa conexão, né, essa percepção aí mais superior. Transcorreram séculos em vai-e-vens infelizes, então esse vai-e-vem é o encarna, né, desencarna, reencarna, desencarna. Nossos mentores espirituais, apiedados da nossa incúria e sandice, quer dizer, da nossa negligência, né, e loucura, intercederam sempre por nós, fazendo que nos fôssemos facultadas novas investiduras no domicílio corporal. Estivemos ao lado de artistas, pensadores, cultores das letras e das ciências, a fim de sentir-lhes o bafejo da mais alta ambição espiritual. Normalmente, as suas auras nos afetavam, propiciando-nos lampejos iluminativos e abençoados, porém, rapidamente, tão intoxicados estávamos. Então, você vê, né, Deus permitia que tivéssemos acesso a algo melhor para nos influenciar, mas muito rapidamente, né, estávamos novamente intoxicados por miasmas, por condições inferiores ali. Aqui nos ligávamos, nos comprazíamos, né, porque a questão é essa, a gente se compraz, né, nessa inferioridade, né, e essa que é a questão ao longo do tempo ali, porque se fosse ruim, a gente tentava, se fosse de sofrimento, a gente já estava saindo dessa inferioridade, né, há mais tempo. Por fim, quando o abençoado Sol de Assis resplandeceu na Terra, aí está falando de Francisco, né, Francisco de Assis, né, reorganizando o exército de amor do rei Galileu, fruímos a sublime ocasião de retornar às lides da fé, palmilhando, quer dizer, trilhando as estradas impérfias, impenetráveis que a humildade nos oferecia, enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal com as notas melódicas da compaixão e da caridade. E aí Jesus mandou, né, mandou Francisco de Assis, né, veio à Terra para dar um up, né, uma melhorada aí nessa condição, pedindo para que Francisco de Assis reconstruísse a igreja, né, colocasse, fizesse essa reconstrução de uma igreja que não era uma igreja física, né, que era a igreja dentro de nós, aquele reino, a construção do reino de Deus, né, dentro de nós mesmos, que reformasse toda essa igreja, que trouxesse essas novas, trouxesse tudo de novo para reestruturar aquela boa nova do Cristo que estava sendo deixada de lado, até porque na época de Francisco de Assis já era, que era em torno de 1200, por ali, né, 1100, 1200, já era aquele período das cruzadas, era o período da né, Inquisição, enfim, das perseguições. Então, naquela época ali, até o próprio Francisco, né, ele ia lutar pela igreja, ele ia participar das cruzadas, né, Francisco de Assis, e aí Jesus aparece e fala com ele, para ele reconstruir essa igreja, né. Até usam um termo, as pedras, né, coloque pedras, tem uma fala aí de Jesus, das pedras reconstruindo essa igreja, né, tanto que ele vai fazer uma igreja toda em pedra, né, carregando pedras, ele pega os companheiros dele para reestruturar uma igreja física, né,
mas que, na verdade, o que o Cristo queria era essa igreja dentro de cada um, né? Esse reino de Deus aí. Sempre nos grupos afins, volvemos ao mergulho no carro somático e tentamos, em equipe, restabelecer as bases da felicidade ao calor da mensagem evangélica, que então começava a dominar os diversos arraiais da terra. Não foram poucos os esforços dos adversários da luz tentando apagar as pegadas do discípulo amado. O discípulo amado era o próprio Francisco de Assis, né? Porque ele era conhecido como discípulo amado quando ele era já como o apóstolo João, né? Como João Evangelista, era o discípulo amado. Pelos caminhos, aí ela fala aqui, ó, pegada do discípulo amado, pelos caminhos da Úmbria. A Úmbria é aquela região da Itália onde fica a cidade de Assis, né? Então, por onde ele estava, né, naquela localização, que se estendiam por além fronteiras da terra sofredora. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios em lugar de desapegos, aparências substituindo a aspereza da simplicidade, lentamente foram introduzidos no ministério cristão e por pouco não fosse a divina vigilância do trovador de Deus. Aqui o trovador é no sentido de cantar, né? Que ele cantava, Francisco de Assis tinha, né? Ele realmente ele tinha muitas músicas, era na forma de canto, né? Que ele louvava, né? A Deus, né? Ele era por isso trovador de Deus, né? Como um cantor, com essas canções poéticas, né? Quase nada ficaria para a posteridade, além das anotações vivas da sua caminhada incomparável. Mas aí a gente fica pensando, né? Mas ele veio à toa, né? Francisco de Assis, ele esteve aqui, ela fala aqui, ó, quase nada ficaria para a posteridade, além das anotações vivas da sua caminhada, ou seja, né? Por menos que consiga deixar, né? Mas o seu exemplo, né? A exemplificação, ela fica, sua caminhada incomparável. Então, a gente não esquece até hoje, né? Sabemos dele e conhecemos, e tem livros sobre ele, né? Então, assim, importantíssimo. Então, não se perde, né? Esses que retornaram aí na investidura carnal, eles deixaram seu legado, seu exemplo, no mínimo, né? A exemplificação daquela vida que eles viveram, né? Passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Aí ela tem um asterisco aqui no meu, depois ele continua. Quando se comparavam os dias da codificação espírita, preparavam os dias da codificação espírita, olha que interessante essa parte, gente, bem da história mesmo aqui, né? Quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo onde deveriam cair as sementes da luz do evangelho do reino. Então, ela já sai do momento histórico aqui da Francisco de Assis, lá por 1200, né? E aqui chega no século de Kardec, né? Então, finalzinho lá, Revolução Francesa, 1789. Aí entra no século 1800, né? Século XIX. Então, aí ela está falando disso agora na história, essa outra fase aqui da humanidade, né? Assim, já no labor do século passado, ela fala século passado porque esse livro foi escrito para nós no século passado, né? Não é acho que é 1900 foi no século XX que ela escreveu o livro, né? E aí ela está falando do labor do século XIX, da época de Kardec aqui, né? Tá? Daí ela fala de 1800 e pouco. Então, já no labor do século passado, em pleno fastígio napoleônico,
as hostes espirituais mourejavam, né, lidavam, trabalhavam com acendrado, com depurado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários de anos idos. Então, aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, a França, na época de Napoleão, que ela cita Napoleão aqui, né? Napoleão, ele foi imperador na França em 1804, que foi no ano que nasceu Kardec. Ele se torna imperador. Mas antes disso, 1804, de 1789 a 1799, houve a Revolução Francesa, e que Napoleão Bonaparte estava à frente, né? E aí, a gente tem que imaginar que até esse período aí de 1789 para trás, eram reis, né? Que eram um período de reinado, um período de monarquia, até a Revolução Francesa. Então, existia o rei, que era o Luís XVI. E com a Revolução Francesa, ele é morto, o último rei. Tá? Eu não me lembro bem a data, se foi no início da Revolução Francesa, eu andei lendo, mas agora não me recordo. Tá? Então, nessa período aí de 1789, vou imaginar até 1799, esses 10 anos de Revolução Francesa, então, havia reinado ainda. Como o rei é morto nesse período, então vai assumir, Napoleão Bonaparte vai assumir e vai se constituir imperador em 1804, que é justamente o ano de nascimento de Allan Kardec. O que isso tem a ver, né? Se a gente for ver o papel do Napoleão Bonaparte, tem aqui muito interessante, naquele livro Cartas e Crônicas do Irmão X, tem um capítulo, deixa eu ver se eu vejo aqui, o capítulo 28, quem quiser depois ler, o capítulo é bem interessante, não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou se já leram, né? É o Cartas e Crônicas, capítulo 28, que fala, Napoleão e Kardec, fala das duas personagens, qual a relação, né? E é muito interessante aqui, que, na verdade, ele faz uma analogia. Quando Jesus vinha, não veio primeiro João Batista, né, para fazer o prenúncio da vinda do Cristo? Aqui é como se Napoleão viesse primeiro também, prenunciando essa vinda do Allan Kardec com a missão que ele iria, de fato, executar de forma brilhante, como ele executou e deixou toda essa doutrina para nós, né? Allan Kardec. Só que Napoleão não foi tão brilhante assim, né? O resultado dele, ele não conseguiu cumprir exatamente aquilo que ele se propôs. Então, tem aqui nesse capítulo uma descrição muito bonita de uma reunião que foi feita. Lá descreve bem direitinho quem estava na reunião, que é muito interessante, no capítulo Cartas e Crônicas, porque foi uma reunião feita na espiritualidade no dia 31 de dezembro de 1799, ou seja, no Réveillon, né, na passagem para 1800, para o século XIX, certo? E nessa reunião, estavam lá espíritos, assim, de alta bagagem espiritual. Por exemplo, estava Sócrates, no livro é contado isso, Sócrates, Platão, Aristóteles, esse rei Luís XVI, que eu falei para vocês, que tinha sido morto exatamente no período antes disso aí, tinha vários, Rousseau, tem um monte de personalidades lá que a minha memória não vai conseguir me fazer lembrar de todos. Mas, enfim, era uma reunião, assim, de um nível altíssimo, né? Ali estava a nata, vamos dizer, né? Espiritual. E que, naquele momento, o Napoleão, em 1800, então ele estava encarnado, né? Estava justamente nesse final da Revolução Francesa. E ele é levado. Sabe quem que leva ele para reunião? Porque ele era encarnado, né? Aí, no desdobramento do sono, ele foi levado para a reunião. E lá na reunião, quem vai levar e depois
faz o retorno dele ao corpo, é o próprio espírito do Allan Kardec. É linda a descrição, gente, linda, 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 como o irmão X, né, ele traz como a descrição de como está como era o espírito do Allan Kardec, mostrando que tinha uma luminosidade, ele descreve todo o aspecto, né, é muito interessante, e o próprio Allan Kardec é que traz, né, para o corpo, leva para a reunião e retorna o espírito do Napoleão para o corpo, porque estava encarnado, e o Kardec não tinha encarnado ainda, né? Porque isso era 1800 e ele ia encarnar em 1804. E nessa reunião, Jesus conversa que ele coloca lá como espírito de verdade, né? Conversa com Napoleão não é função dele, como a gente poderia dizer, qual era a proposta de Napoleão, né? A missão dele. Da missão, a própria missão, né? Até a hora que falta a palavra, né? E aí é colocado, Jesus fala com ele, que era para a humildade, para ele não se esquecer, para que ele não falhasse, para ele trazer toda aquilo que tinha sido pregado ali na Revolução Francesa, com liberdade, fraternidade, né? E, enfim. E Napoleão recebe tudo aquilo, e o espírito do Kardec faz o retorno dele ao corpo, mas, infelizmente, ele, depois que se torna imperador, isso em 1800, depois em 1804 ele se torna imperador, e ele vai para as batalhas, ele vai para as conquistas de poder, quer dizer, ele acaba sendo seduzido pelas coisas do mundo, né? E ele não conseguiu essa proposta, né? Que já foi diferente depois, traz toda essa caracterização depois do Allan Kardec, que de fato cumpriu o que ele tinha se proposto, né, ao nascer nessa época. Então, é bem, bem legal isso aqui, eu achei, nossa, fiquei muito envolvida aqui com esse fato histórico aqui, da importância de tudo isso, né, tá? Vou continuar aqui, mas se vocês quiserem também comentar, quer, Marli, falar alguma coisa? Não, vamos lá. Então tá. Tá bem, não tá muito corrido, gente? Vocês falem aí se tiver muito... Não, tá quase acabando, praticamente. Você avançou bem. Né? Então, eu quis correr um pouquinho, mas não sei se, né, se tiver muito corrido, vocês avisam. Então, eu vou continuar a leitura aqui, tá? A tarefa se fazia, então, de grande e grave porte. A maternidade ultrajada negava-se a novos cometimentos. A moralidade combalida, quer dizer, enfraquecida, parecia desconcertada para tentames maiores. O que está falando? Desse período do Napoleão aqui, tá? A fé desgovernada sairia da asfixia em que padecia a alucinação para a indiferença que entorpece. Os códigos dos direitos humanos, não obstante estabelecidos pelo novo status, quer dizer, aquele novo status lá da França, né, pós-Revolução Francesa, né, sofriam as injunções guerreiras do novo imperador, que aí está falando mesmo do Napoleão, né, o novo imperador. Lentamente, porém, se foram clareando os plúmbeos céus da humanidade, os acinzentados céus, né? À medida em que mergulhavam na atmosfera fisiológica, antigos heróis do pensamento, mártires da fé, guerreiros da caridade e missionários da filosofia, como da ciência, da moral, como da religião. Então, o que ela falou aqui? Que foram reencarnando, né? Esses missionários, né? Guerreiros da caridade, até que ela chega no Kardec, que ela vai falar agora. Entre eles estavam Allan Kardec, um incorruptível trabalhador da era cristã, que logo deveria começar. Porque ele tinha nascido em 1804, e aí as publicações dele é 1865, né? Por aí, né? Entre eles, isso que eu já li, o labor assumia proporções dantes, quase jamais inigualadas. Então, agora, o trabalho que seria feito, né,
imenso com essa vinda aí do Consolador prometido, né? Aqueles eram os dias em que as convulsões do pensamento abririam as comportas para as experiências práticas, que ensejariam a era da tecnologia, da eletrônica futura, com todos os seus complexos surtos de progresso e evolução, perigosos, igualmente pela probabilidade do homem assoberbado pelas conquistas do conhecimento, pensar em ser Deus, sem conseguir, todavia, ultrapassar os limites da própria insignificância. Então, foi aquela época do iluminismo, né? A era das luzes, do raciocínio, né? Só que aí o conhecimento foi crescendo, a intelectualidade se tornou maior, e aí o homem, quando ele, parece que ele, o orgulho dele, quando ele tem uma inteligência muito desenvolvida, parece que o homem, ele começa a se achar Deus mesmo, né? Para que eu preciso de Deus se eu tenho, né, o conhecimento, se eu controlo tudo, né? Ele acha, né, na mente. Então, foi mais ou menos isso. Acompanhamos, assim, na América e na Europa, a erupção da fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para experimentações primeiras, que anunciariam o momento exato para a ação do lídimo, quer dizer, do autêntico expoente da razão, na fé libertada de preconceitos, de dogmas e de limitações. Então, aqui está falando das comunicações mediúnicas já na época de Kardec. Outros manipulando retortas. Retortas é aquele recipiente de laboratório usado para fazer aquele processo de destilação, né? Tem esse nome, retortas. Fazendo experiências de laboratório, deixamos-nos atrair ao fato espírita, sem que possuíssemos a coragem de declará-lo com inteireza. Como fizeram poucos cultores da verdade, receosos dos compromissos novos e pesados que, porventura e logicamente, deveríamos assumir. Experimentadores e cobaias, legítimos ou não, multiplicaram-se rapidamente, e alguns de nós entre eles. Médiuns e pesquisadores estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. Opúsculos, quer dizer, impressos, folhetos impressos, né, e livros, folhetins e monografias apareceram volumosos, e debates sensacionais encheram páginas e páginas de periódicos, bem como relatórios extensos formaram múltiplos volumes, sem que colimassem a superior finalidade de restabelecerem na terra o culto à verdade, ao dever, ao amor, à caridade, conforme ensinara e vivera o amigo divino de todos nós. Ou seja, né, estava na época da razão mesmo, da intelectualidade, né? Foi esse período aqui. Foi Allan Kardec, indubitavelmente, um insigne, quer dizer, um ilustre herói daquela hora. E o exemplo insuperável para os tempos por vindouros, quem tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Então, aí entra a fé raciocinada, né? Num período da razão, num período realmente que o homem já estava com esse perfil, com essa condição, com esse desenvolvimento intelectual. Abandonou tudo e, arriscando-se, pois tinha a certeza da legitimidade dos postulados que os espíritos... Peraí que eu me perdi aqui. Ofereciam, após caldeá-los, né? Caldeá-los é deixar a solda em brasa, né? Colocar uma solda, ela ficar, qualquer metal, né? Ficar vermelho em brasa, né? E averiguá-los com sabedoria de inspirado dos céus. Transformou-se em estrela rutilante, vitalizado pelo mundo transcendente, para clarificar intensamente os tempos de todos os tempos. Quantos, no entanto, malograram, né? Quantos frustraram, quanta frustração não houve, né? Não pequena foi a cota dos desertores, dos detratores, né? Os difamadores, né? Dos caídos naqueles dias e ainda hoje. Então, muitos caíram, né? Muitos não deram seguimento a essa doutrina também,
né, doutrina nova que Kardec muito bem soube aí compilar, né, trazer até nós, né, nos permitir ter acesso a ela. Então, até aqui ela fala, chega no advento do Espiritismo, né? Depois ela vai continuar aqui, ó. Adestrados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso dos instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência e em clima de tranquilidade. Ou seja, né, ela chama atenção aqui, ó, calma aí, nós temos que refletir, é urgente, né, nós estamos num período de urgência para isso tudo, né, mas tem que ser em clima de tranquilidade, não é porque é urgente que tem que ser em desespero, né, porque muitas vezes a gente se coloca assim, a fé que bruxuleia, ou seja, como uma tocha, né, aquele fogo da tocha que fica brilhando, o vento balança a tocha e fica aquele acende e apaga, assim, né? Em nossos espíritos, é a nossa lâmpada e bússola, apontando rumos. Os recursos acumulados e as possibilidades de se multiplicarem constituem os tesouros para aplicação racional no investimento da atual reencarnação. Não ha sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir, de nos acercarmos uns dos outros, após incessantes períodos de disputas infelizes, de justas inexplicáveis, quer dizer, combates inexplicáveis, de idiosincrasia domésticas, né? De comportamento, idiosincrasia é aquele comportamento característico ali, né? Que a gente repete, é sempre aquele mesmo comportamento nas questões aqui domésticas, nas questões triviais, né? Tá? Já não se dispõe de tempo para futilidade, nem tampouco para ilusão. Olha que interessante como a Joana coloca. Nosso tempo já não é mais para isso, né? Acho que nós ficamos presos muito tempo já perdemos muito, já passou muito tempo para isso, para ilusão, para futilidade, para os interesses da matéria, né? Necessário lidar com espíritos resolutos, obstinados para a tarefa que não espera e o dever que não aguarda. Então, não temos mais tempo para nos prender a questões menores, né? É a hora de trabalhar, de nos direcionar aí, de pôr um foco maior, né? Nas coisas que temos a realizar. Estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes, visar realizações perenes. Por quê? Porque quando a gente fica preso a só as coisas aqui, são coisas transitórias, né? Coisas do mundo. Então, a gente precisa construir esse reino de Deus, é algo perene, é algo que permanece. Não podemos ficar mais nas coisas transitórias. A gente investir, né? Olhando para um futuro, para algo duradouro. E o maior bem que a gente pode construir dentro de nós mesmos, né, que é esse reino dos céus, é essa reforma íntima, essa construção que nos leva a evoluir, ao progresso. Isso aí ninguém nos tira, né? Não há como perder uma vez construído em nós mesmos. Então, a gente tem que focar, vamos dizer, né? Não perca seu tempo, vamos focar. Para tanto, resolvamos-nos, em definitivo, produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele facultando-nos conduzir até o termo da jornada. Não será certamente uma incursão ao reino de fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Antes, é uma realização em que nos liberaremos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida, das regiões elevadas da vida, né, das concepções superiores da vida. Então, não é mais, a gente não vai ficar só, né, assim, vamos dizer, de forma superficial, lidando com as questões da religiosidade ou da espiritualidade.
é necessário que a gente se liberte do homem velho, né? Se liberte daquele passado, daqueles karmas infelizes que construímos ao longo das nossas existências aí, né? Há muito por Simone, fazer. ela não está falando sobre já o período de regeneração? Né, ela está nos conduzindo para isso, né? Isso. Já está nos conduzindo para isso, que a gente está nesse processo já, tipo assim, não tem mais tempo, né? Uhum. Vai ficar naquele passado, como ela comentou, como era o nosso passado aqui. É isso mesmo. Então, há muito por fazer, que deve ser feito sem a presunção jactanciosa, quer dizer, orgulhosa, né? Vaidosa, que empesta, que contamina as melhores expressões do serviço, nem os injustificáveis receios que turbam a claridade dos horizontes de trabalho, porque às vezes a gente vai desenvolver algum trabalho, mas a gente tem tanto medo de tudo dar errado, é tanta dúvida, é tanto receio, né? Então, o que ela fala? Já não dá mais para a gente ficar assim, né? Injustificáveis receios. A gente tem que colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. Ela mesmo já, olha, não se iluda, porque o mundo externo não vai ser assim, não vai, as pessoas não vão mudar porque você deseja que o mundo seja melhor, né? Mais ou menos por aí, porque a gente fala tanto que quer um mundo melhor, né? A gente quer tanto construir, e não adianta muito esperar isso de fora, né? Ah, mas se fulano fosse diferente, se ciclano fizesse isso, se a tal autoridade, né, agisse de tal forma, não adianta esperar, ela já nos chama atenção para isso, né? Não vamos ficar muito preso. A gente tem que ver o que a gente pode fazer interiormente, né? Sem veleidades, ou seja, sem presunção, iniciemos o trabalho de construção do novo mundo, retirando dos escombros do eu enfermiço, quer dizer, do nosso ego, né, que é enfermiço, que é doentio, os materiais aproveitáveis para novas edificações a que nos devemos dar com euforia e santificação. Novas, como é que é? Edificações. Então, realmente, vamos sair do eu, do egoísmo, de nós mesmos, daquela coisa de olhar só para o nosso umbigo, né, mas as minhas necessidades, né, e nos colocar aqui numa posição para novas edificações, e com santificação, né, com bons propósitos, né. Devidamente arregimentados, iniciemos o labor, partindo do lar. Olha a proposta dela. Então, vamos começar do nosso lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas do amor, de entendimento, de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade, que nos não podemos permitir. Então, já dentro do nosso próprio lar, a nossa primeira área de trabalho, né? Nossa primeira região de trabalho dentro do próprio lar, com aqueles que nos são próximos, né? É o primeiro, e às vezes até o mais difícil, às vezes, né? Trabalhar as questões de construir novos pensamentos, aí, trazer novas influências àqueles que estão conosco, né? Mais diretamente. É mais fácil os outros, às vezes, aceitarem mesmo, né? A história do espeto lá, né? Da casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, mas aqui ela nos propõe, vamos iniciar esse trabalho pelo próprio partindo do lar. Olha aquela colocação que a gente já sabe, mas é importante saber de novo. Eu falo que a gente tem que, por repetição, é que a gente vai aprendendo, né? Então, repete, até adquirir novos hábitos. Então, estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Então, mais uma vez, ela traz essa máxima, né? Importantíssimo que a gente não revolte mesmo, né, nas nossas condições. Ah, mas fulano tem que conviver com ciclano, fulano é assim, ciclano é assim. Não, tá tudo certo, né?
tudo no seu local adequado. A pretexto de novas experiências, ou fascinado pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres, a que nos jugulamos com fidelidade. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade. Tornemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços, reunidos a benefício da intensidade da luz. Nossos esforços. A gente não sabe o tamanho das nossas possibilidades, muitas vezes, né? Porque a gente, às vezes, nem se coloca à prova, né? O quanto a gente pode doar em trabalho, em possibilidades. Muitas vezes a gente nem sabe, né? Então, ela propõe isso também. Adversários cujas matrizes estão esculpidas no nosso imo surgirão a cada passo, de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco, de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Então, não adianta a gente achar que nós vamos trabalhar com tranquilidade, que as coisas vão fluir, né? Não adianta, porque a gente precisa se aprimorar, né? Trabalhar o que está dentro das nossas matrizes aqui, né? Na nossa intimidade. Então, os adversários, eles vão aparecer, até para a gente se conhecer, né? Naquele adversário, aquele que vai te mostrar como é que você é, o que você precisa melhorar, de dentro para fora, de fora para dentro. E nós vamos passar por aflições nos nossos sentimentos, vão ficar aflitos, né? Diante dessas colocações aí, de tudo isso que vai nos aparecer para nós, para podermos nos conhecer, para podermos progredir, nos entender melhor, né? Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Então, assim, você não vai sofrer demais, né? Mais ou menos é isso que eu entendi. Você não vai sofrer além do necessário, né? Você não é o pobre coitado lá que serve para, né? Para ser castigado, para ser... Não. A gente só vai resgatar o que devemos. O que a gente não precisar passar, realmente não vai nos acontecer. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. E isso é verdade, né? Porque quando você passa uma situação difícil, depois que supera, né? Você se fortalece. A gente se fortalece, né? Isso é um fato, realmente. Se você não passa por aquela provação, né, você não ia chegar naquele ponto de fortalecimento que você precisava naquele aspecto. Não tem outra maneira, vamos dizer, o processo é esse de acontecer, né? Bom, aliciados, ou seja, atraídos pelo Senhor, à semelhança dele, encontraremos resistência para superar dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui na retaguarda. Não será fácil, né? A resistência será grande para superar essas dificuldades, vencer as limitações. Acenados pelo Senhor, ou seja, né, identificados, localizados, chamados, né, pelo Senhor, e por ele conduzidos, avançaremos. Jesus nos conduz, né, e toda essa espiritualidade, tudo aquilo que a gente leu até no outro capítulo da Amélia, né, que nós não estamos sós, nós estamos aí tanto auxílio que a gente recebe, né, e que a gente tem condições aí de ser conduzido mesmo, olha, é conduzido, não é interessante isso? Conduzido é como que alguém estivesse te carregando realmente, né? Então, nós somos muito cuidados, nós somos muito protegidos, a gente tem toda a condição mesmo de nos superarmos, né? Evidente que as nossas pretensões não ambicionam reformar nada, senão nos reformarmos a nós mesmos. A proposta é essa mesmo. Né? Foco é esse, o foco, reformarmos a nós mesmos, que já é uma grande coisa, né, gente? Vamos falar a verdade, o trabalho mais trabalhoso aqui é o reformar a nós mesmos, né? Se a gente conseguir pelo menos algumas partes aí dessa reforma, nós já estamos caminhando. Primeiro, incendiar de entusiasmo e esperança a terra e as criaturas dos nossos dias, aprofundando estudos no organismo rígido da codificação, de modo a trazê-la ao entendimento das massas, repetindo as experiências cientificantes dos homens do caminho. Olha que maravilha, né?
pensar lá naquele cristianismo primitivo, né? Naquele início ali, Pedro principalmente, né? Figura de Pedro, de Simão Pedro, como os homens do caminho. Nossa, o que eles fizeram ali é lindíssimo, né? Esse trabalho tem que nos inspirar, né? Naqueles homens ali, na exemplificação daqueles homens, que abriam as portas das percepções às entidades espirituais nos seus cenáculos de comunhão com o reino de Deus, né? O próprio Jesus ia conversar com eles, né? Com Pedro, aparecia para eles. Então, eles tinham porque estavam em comunhão, né, com esse reino de Deus ali. O trabalho era fantástico, né? Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente dos postulados espíritas, promovamos o idealismo ardente, produtivo, abrasador, com que se forjam lídimos servidores das causas superiores, convocando as multidões, ora desacisadas, quer dizer, desajuizadas, que caíram nos despenhadeiros da alucinação, por não encontrarem mãos firmes na caridade, da iluminação de consciências e no arado à fraternidade, concitando-as ao soerguimento e à renovação. Com absoluto respeito a todos, não temamos, porém, ninguém. Olha que interessante, né? A gente tem respeito pelas pessoas, mas a gente não vai temer, né? A gente não deve ter medo, né? Daquela pessoa, o que pode, consequência que vamos ter em contato com alguém, né? Vinculados e adesos ao trabalho, nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis, auxiliemos verdadeiramente ligados à causa, ao Cristo e a Kardec. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. O defensor da nossa honra, do nosso trabalho, é o Senhor. A nós nos cabe a glória de servir. A nós nos cabe a glória de servir, sem pretensão. Como a seara é dele, do Cristo, a ele compete decidir e dirigir. Olha que curioso, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente não se deixa conduzir essa condição superior aqui nos trabalhos que a gente deseja realizar, né? A gente se preocupa demais, a gente quer tomar definições, às vezes, antecipadas até, né? Olha que interessante. Vai ocorrer o trabalho do Cristo, a obra do Cristo, ela vai acontecer. Porque ele está à frente, né? Em nossa equipe de trabalho, reunamos os companheiros que preferem a pesquisa consciente e metódica, sistemática e racional, facultando-lhes aprofundar observações e divulgá-las em termos condizentes com os conhecimentos dos dias atuais. Sem pressa, por significar esse trabalho excelente campo, a comprovações firmes e indubitáveis, perseveremos, mesmo quando aparentemente os resultados parecerem tardar ou não corresponderem às nossas aspirações. É interessante essa colocação, né? Porque muitas vezes você vai desenvolver um trabalho e parece que a coisa não anda, parece que aquilo não é para ser feito, né? A gente começa a questionar, fala, não, mas será que isso aqui vai funcionar? Eu acho que, né? Tem essas dúvidas. E a gente fica muitas vezes apressado mesmo, né? Mas os resultados irão aparecer, né? Cresce a árvore paulatinamente e o corpo se desenvolve célula a célula em equipe harmoniosa, sincronizada. Outros que sentirem o hino, a música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar, a debater temas, formulando conotações atuais e oportunas, para que logo após saírem como semeadores da esperança, lançando as sementes nos solos dos corações humanos, sempre muito necessitados, entre os quais nós próprias nos arrolamos. Você vê que a própria Joana se coloca aqui, né? Nós próprias, né? Corações humanos sempre muito necessitados. Interessante, né? A colocação dela, a forma humilde como ela se coloca aqui, né? Estes, afervorados do ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas, e em vez do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda, a realização social, que não apenas amenize o problema agora, mas que, possivelmente, resolva a dificuldade, mediante os recursos que lhe oferecermos,
para se libertarem a si mesmos. Uns estudiosos divulguem pelo livro abençoado ou pelo folheto delicado as excelentes lições do Espiritismo, que tem resposta para a problemática de hoje como a de amanhã, esclarecendo realmente o homem aparvalhado, né, aquele homem atrapalhado, sob a constrição de 1000 cogitações tormentosas e as cargas pesadas que eles mesmos criam, né, engendram outros 1000 distúrbios, de modo a acender-lhe a lâmpada da esperança no céu do espírito atribulado. Você vê qual é a proposta dela, né? Nós, levando esse conhecimento do próprio espiritismo, as lições, essas mensagens todas, a fim realmente de fazer uma transformação moral, né? Tirar os seres, os espíritos, os indivíduos essa constrição, né? Que eles se encontram, nesse tormento. Então, a proposta dela é essa, que a gente trabalhe para isso, para a melhoria do próximo, né? Reunamos-nos todos com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões, em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que se lhe permitam enganar. Então, aqui ela fala, né, a gente não tem como trabalhar sozinho, a gente sempre está num grupo de pessoas em trabalho, e isso é importante para a gente debater, né, as situações que aparecem, tudo, né, todas as dúvidas, as incompreensões, as dificuldades, até a fim de que os nossos companheiros também sejam alertados aqui, para que não, às vezes, sem querer, a gente vai para um caminho da vaidade, né, do egoísmo. Então, em grupo, né, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser discutido, né, de forma fraterna, como ela coloca. A palavra de cada irmão é moeda de valor que nos merece consideração. E, a seu turno, necessita de debate e discussão salutar. Então, assim, olha, não, o que ela quer dizer, você está num grupo de pessoas, não vamos desmerecer a opinião de uma pessoa lá, que, sei lá, que às vezes você nem conhece, né, uma pessoa nova no grupo, mas ela está chamando atenção. Cada palavra é moeda de valor. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. Isso é verdade, né, gente? Nosso planeta, nosso mundo, né, mundo querido aí, mas de provas e expiações, tem muito sofrimento, né? Às vezes a gente não consegue nem imaginar quanto sofrimento tem por aí, não é verdade? Porque nossas vidas são boas, assim, são... Nossa, enfim, é difícil de mencionar, mas o nosso serviço é esse, é amenizar mesmo o sofrimento do próximo, né? É tentar esclarecer, é abrir os olhos, é estar junto, é apoiar, né? Eu acho lindo esse capítulo aqui, é fantástico, né? Porque ele conclama, assim, e ela procura nos envolver, né, com essas palavras, essa forma dela. Maravilhoso. Ô, Simone, Oi. e é engraçado que ela está falando isso aqui, e eu estou vendo o nosso grupo fazer isso. Não é? De uma certa forma, a gente faz isso, reunamos-nos com frequência, vamos dirimir dificuldades, incompreensões. Aí ela fala que, ó, a palavra de cada irmão é moeda de valor. Às vezes vem uma pessoa assim, não nós, mas uma pessoa que não estuda assim como a gente tem estudado, e vem com uma ideia errada, aí a gente vem e fala alguma coisa. Isso tudo faz parte, né, do que eu estou vendo aqui, que são lições do Espiritismo que a gente vai divulgando. E a gente tem que trabalhar em grupo, assim, o que eu percebo aqui é que não dá para a gente se isolar, muitas vezes, eu quero conhecer o Espiritismo, então eu vou ficar lendo os livros em casa só, sei lá, né? Tem várias pessoas que optam, às vezes, por não frequentar, assim, grupos, né? Não ter convivência, às vezes não gostam, mas a necessidade é de debater mesmo, porque esses conhecimentos não são fáceis para nós, se a gente for pensar, não é fácil, assim, da gente alcançar muito o entendimento, essas coisas, né? Até porque, isoladamente, às vezes você pode ter interpretações errôneas, né? Que em grupo é legal, uns ajudando os outros, né? Esclarece muito mais, né?
Sim, com Importante. certeza. Aí, o desespero que cavalga em frene espera por nós. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral. Então, hoje em dia, gente, essa influência espiritual que está sobre nós, né? Essa pandemia, inclusive nessa época de pandemia, essa espiritualidade é complicado aqui, olha, muitas vezes você não pode ter dúvida, a gente tem que se manter na linha num comportamento moral para a gente não estar captando, né, tanta dificuldade, tanta energia já que vão ser prejudiciais a nós, né, então a gente está meio que sendo colocado na linha, eu vejo assim, sabe, você tem que ir naquele caminho reto ali para não, né, resvalar, porque é difícil, senão você começa a desequilibrar, né? Tantos, né? Que às vezes estão desequilibrando por aí. A ética escarnecedora desses dias, ela vige esperando a revivescência da moral cristã em toda sua pujança. Então, tem uma ética, né? Quer dizer, tem um processo que está acontecendo aí que é escarnecedora, né? Ela está exigindo de nós uma postura, né? Para que a gente esteja preparado para essa moral cristã aí, né? Para viver isso nos tempos aí que virão, né? Nos próprios tempos de regeneração. Então, a gente tem que estar preparado. Então, muitas coisas vão nos ocorrer para que estejamos firmes, fortalecidos e com outra investidura, assim, com outro preparo. Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. A gente não devia ficar melindrado mais, né? Assim, não, né? Claro que tem hora que você fala, né, difícil engolir isso aqui, aquelas dificuldades, né? Mas ela coloca suscetibilidade negativa nenhuma. Era só para a gente se conectar às coisas melhores, né? O espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Então, quando chegou para nós a doutrina espírita, com Allan Kardec, é o cristianismo lá de Jesus, né? É aquele lá que veio ser trazido, né, com as noções da caridade, né, sem caridade não há salvação, enfim, a humildade do Cristo, é aquele lá, esse é o espiritismo, né, todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. A meridiana luz da reencarnação alteram-se as técnicas da vida, da esperança domina as mentes e os corações. Então, quando vem com essa máxima da reencarnação, que o Espiritismo traz para nós, a noção do espírito imortal muda completamente o ponto de vista. A nossa forma de ver as coisas do hoje, do agora, do aqui, né? Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos assim mesmo, conforme nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Então, você está num grupo e o grupo está com dificuldades. A gente também não pode se deixar envolver por isso, tem que ser o contrário, a gente que tem que iluminar, né, quem está melhor, vamos dizer assim, né, num grupo, quem está numa posição, numa condição melhor, tem que iluminar os outros, e não se deixar abafar, né, por aquela escuridão ali, né, a mensagem é de luz, né. Eu já li isso aqui, os melhor dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Todos nos constituímos peças de engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se instala na terra. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Então, a aflição não é para a gente sofrer, para a gente, né? É para nos soerguer, né? Para a gente se elevar, para a gente se posicionar em relação às realidades nobres da vida. Então, se a gente conseguir tirar, assim, boas lições das coisas ruins que nos acontecem, né, a gente vai estar nesse caminhar aí, ó, elevando sempre, sempre. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. Quem fizesse o confronto entre Cristo e o César, naquela tarde inesquecível, veria no último o triunfador, no César, né? no rei. E, no entanto, era Jesus o rei que retornava à glória solar, não é? Se a gente fosse ver a grosso modo, dava a impressão que Jesus tinha saído numa condição pior, né? Enquanto o outro, logo mais, desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação.
Então, na verdade, descer ao túmulo todo mundo vai, né? E Jesus se elevou na cruz, né? Quando ele foi crucificado. É a elevação total, que na verdade é simbólico, né? Porque elevado ele já era crístico, né? Então, ele já tinha tudo isso aí. Mas simbolicamente ele se elevou. Enquanto o túmulo todos nós vamos ter que encarar, né? Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles, nem os persigamos. Então, aqueles valores transitórios, né? Não vamos ficar fascinados, não vamos ficar parados nele muito tempo, não vamos nos perder nele, né? Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Essa frase aqui é um pouco, né? Olha só, né? Um pouco, é bem realista, vamos dizer assim, mas parece até dura, né, quando ela fala com a gente, se a gente for olhar por esse lado, assim, falando, nossa, são a taça de fel, que nós temos que encarar, a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz, que na verdade foi o que Jesus passou, né, foi o que ele veio para exemplificar isso, inclusive, né, exemplificou tudo que ele teve que passar aqui. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o mestre, assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não será fácil, nada é fácil, o fácil de hoje foi o difícil de ontem, será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sobre o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Então, isso aqui é muito interessante para a gente refletir, né? Porque não adianta a gente adiar as situações, as nossas lutas, né? Joga para frente, e aí? Né? Nós vamos o quê? Complicar, vai ter juros contando sobre isso, né? Do que não foi resgatado. Então, a hora é agora. Essas dúvidas tantas que a gente tem, né, de esperar, deixar para depois, sempre adiar, a gente sempre está em dúvida, né, insegurança, não sei o que a gente poderia colocar aí dentro disso tudo, mas não adianta, é a hora é agora, né? Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. Então, ela propõe que a gente se aclimate, né, está dentro no clima, envolvido por essa atmosfera do Evangelho. Vamos respirar o ideal da crença. Quer dizer, a gente tem que, de fato, acreditar, ampliar a nossa fé para conduzir isso para frente, porque a fé não é para nós, o crescimento é para o outro, né? Para o próximo, isso tem que ser levado. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e com desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Ou seja, né, nessa proposta dela aqui, vamos progredindo, indo à frente, seguindo, né, esse caminho nosso que a gente tem que trilhar mesmo. Não adianta adiar. E somos nós aqui. Com essa história toda, somos os obreiros, né? Os da última hora, né? Da última, talvez, e talvez os primeiros. Então, é o momento, não tenho que aguardar, né? Não tenho que... É trabalho, é servir, é essa busca, é construção em nós, e se a gente conseguir transportar esse sentimento, essa crença para o próximo, né? A gente vai estar construindo mais ainda. Eu acho, Simone, que é aceitar aquela lição que a Amélia fala, de sermos realmente partícipes daqueles 70, e acreditar com alegria que é possível, porque muitas vezes a gente esmorece muito fácil. Qualquer dificuldadezinha, a gente, não vai dar, vou me afastar disso aí. E não é ao contrário, é o que ela fala aqui no final. Se você não fizer agora, você está carregando para você maior prejuízo para frente, mais carga para frente.
Então, as decisões, as escolhas que fazemos, a gente não faz na fé, igual ela fala na crença. A gente faz como estou vivendo, como der. E não é. Tem que ser dentro de uma crença, dentro de uma proposta evangélica, igual ela comenta, dentro do evangelho mesmo. Senão não adianta. Porque também eu não imagino, assim, aí é uma intuição minha, que eu vou viver com toda a espiritualidade me ajudando sem ter esforço nenhum. Ao contrário, eles vão me ajudar para que eu tenha forças, para que esse esforço seja significativo. Senão não tem razão de ser. Com certeza, né? É aquela história, você se ajuda que os céus te ajudarão, né? Então, é o esforço nosso, onde que nós estamos pondo a nossa mente, a nossa vontade, onde que a gente está, né? Colocando a nossa alegria, a nossa empolgação, nosso entusiasmo, né? Então, vai depender. Equipe, no 70 ele fala em dupla, né? É. E aqui na equipe ele fala na família. Se ela também comenta na família, a Amélia. Se é na família, eu não vou poder fazer sozinha, só como trabalhadora de um centro. Eu tenho que fazer dentro da minha família um ajuste de força para poder seguir. Porque só eu tentando melhorar, eu tenho que dar um lenitivo para as pessoas que estão do meu lado, para mostrar que eu tenho satisfação naquilo que eu professo. Porque se esses dias eu entrei em contato com um amigo meu, espírita, agora já tem uns 15 anos, depois de um câncer, só que ele é um espírita pessimista. Ai, a gente é muita coisa errada que a gente faz. Quer dizer, ele não vê, eu notei sem força, sem atitude de energia e esperança. Porque o que Jesus fala no Evangelho é que você tem que ter vida plena. Vida plena não é eu aceitar a carga e falar, ai meu Deus, tudo bem. Não. É ter resignação nas escolhas que eu fiz. Mas sabendo que eu estou fazendo para o melhor. O meu melhor está sendo dado. E eu achei interessante, porque ele leu toda a obra, tem lido muito, conheceu Xavier, tal, tudo direitinho, mas não tem aquela energia que precisa ter para o desempenho pessoal da sua própria vida. A gente não está aqui por empréstimo, não é um momento que eu estou utilizando daquilo que foi me dado para um trabalho maior, para melhoria minha mesmo. Aí, quando ela fala em equipe, é interessante, porque sempre é assim, a reforma é íntima, mas ela está pedindo trabalho em equipe. Ela está, assim, conclamando para a gente não trabalhar sozinho, trazer alguém perto. A minha menina sempre fala, eu não sei que livro é, que quando nós estamos estudando, nós já até falamos isso nessas aulas, que a gente tem um companheiro, né? O nosso protetor espiritual, o mesmo obsessor, ele está estudando conosco. Sim. É uma equipe também. Então, nessa equipe, a gente também está criando, melhorando. É muito interessante. Eu li a leitura durante a semana toda. Voltei várias vezes, porque eu achei muito... não é complicada, cheia, plena, muita coisa pesada assim, para a gente analisar. E a consciência do que é nossa responsabilidade, às vezes a gente transfere para escolhas mais fáceis. Não, tudo bem, está tudo bem. Mas não é assim, tudo bem, vamos trabalhar. Vamos ajudar o outro que está passando por necessidade, vamos ajudar o nosso dentro de casa que está passando por problemas. E a gente, às vezes, não olha para o outro com esse sentido de as suas lágrimas não são minhas, são suas. Não. Pior, né? Mas é verdade. Pior, Margarete. Achei muito interessante. Mas olha, você sabe que, Margarete, pegando aí a sua fala e pelo que a gente já leu aqui da Joana, que a Simone trouxe também para a gente, eu acho assim, de uma certa forma, nós estamos trabalhando em grupo. Nós estamos fazendo essa união, essa fortaleza. O nosso estudo em grupo é interessante, umas ouvem as outras. Outra coisa que eu acho interessante em grupo, nosso trabalho com as crianças é em grupo, nós nos reunimos ali, vamos buscar apoiadores, né, financiadores para as crianças, que matéria você já deu, olha, eu vou dar tal coisa. Isso aí também é uma coisa assim que a gente tem, na medida, eu não sei se a gente está no limite
do máximo das forças, né? Como pede Jesus. Mas alguma coisa a gente tem feito, se nós formos começar a avaliar isso aí. Porque é terapêutico, né? Sim. Essa atuação em equipe é super terapêutica. Sim. Então, é interessante isso aqui. Eu achei muito assim, não é uma leitura só para o momento, é uma leitura que você tem que fazer novamente para poder entender por que tem tanta... Porque ela contou a história toda, o passado, o presente e o futuro. Exato. Ela está Falou mostrando um pouco da história da humanidade, né? a história da humanidade. Da E presença... sabe desculpa aí, sabe o que a gente já ouviu falar na reunião mediúnica? Esses aí são os campeões da promessa. É verdade. Com certeza. Porque quando ela fala, parou o tempo de futilidade, você tem que começar a ter presença, a agir. Porque é muito fácil falar, eu sou caridosa, eu sou amorosa, mas eu estou sendo amorosa com as outras pessoas? Eu estou respeitando as outras pessoas? Eu estou tentando, não é forçar, é atuar na minha vida, na minha família, com todas essas condutas que ele está pedindo, que ela está falando? E às vezes a gente não se percebe, às vezes, o erro. A gente se percebe por causa do nosso ego, né? A gente é suplantado pelo nosso próprio ego. Então, a gente é o que ela fala, vigia. Tem que vigiar mesmo, buscar o que tem que fazer, mas vigiando sempre. Mas é aquele negócio, são grupos afins. Não tem como trabalhar numa equipe que não seja grupos afins. E ela comenta isso na lição de hoje. Por quê? Porque quando você tem empatia com a pessoa, o pensamento flui da mesma forma, você atua melhor. Você dá o seu melhor, né? Achei muito legal. E até, acho que até nesses grupos assim de trabalho, tem os perfis diferentes de pessoas, daquelas pessoas que a gente precisa também aprender a conviver, vamos dizer, aquela diferença, né? Não é? Nesses grupos de trabalho. Então, parece aquele que você olha assim e fala, nossa, mas fulano é desse... Assim, então, você serve de espelho para a gente, para mostrar as nossas características, é muito interessante. Eu acho que assim, né, a grande sabedoria é a gente saber trabalhar todas essas informações e utilizar isso de uma forma proveitosa, né? A gente saber trabalhar, saber aproveitar as oportunidades, porque todo trabalho, tudo que a gente vive diariamente são oportunidades, né? E se a gente conseguir aproveitar da melhor forma, a gente vai estar no caminho certo, né? E agindo, sempre agindo, na medida da nossa possibilidade. A minha cruz ou a sua cruz são de cada um. Vamos só resgatar o que a gente deve. E isso é muito importante. Porque essas 3 parágrafos, até circulei aqui, eu quero depois tirar e colocar para passar para as pessoas, né? Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos da execução do programa. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Isso não tem o que mudar, né? Foi muito legal. Interessante essa lição, achei fantástica. E assim, sabe, eu pelo menos, não sei vocês, quando estudo, eu procuro tentar me envolver naquele clima do assunto, porque a gente tentar absorver, né, aquela vontade de absorver o máximo possível aquilo ali, no entendimento, claro que é limitado, porque tem umas coisas que a gente não consegue entender, fica meio truncado, né, mas tentar, sabe, porque quando a gente, por isso que é legal, quando a gente até prepara a aula, assim, né, a gente fica porque é o momento de você se inserir naquilo ali. E você se inserir naquele contexto mesmo, a gente se inserir, porque não adianta a gente ler e estudar como se estivesse falando para o outro só, né, como se fosse uma coisa externa, né, pelo menos nessas propostas aqui, tanto da Joana quanto da Amélia, né, todo o Evangelho de Jesus é para nós, não é para o outro fazer, é para a gente. É o conhecimento, é o entendimento, né? E é o que a gente precisa para crescer, é o nosso crescimento, é o nosso progresso, então a gente se inserir nisso tudo, porque muitas vezes a gente pega um texto, seja lá do que for, parece que é uma coisa de fora, né? Eu não sei se vocês veem dessa forma, parece que a gente lê, mas não é, nós estamos dentro disso aqui.
Eu preciso, a gente precisa, eu acho, fazer essa coisa de trazer o cenário, né? E ir ao cenário inserir mesmo. Por isso que trazer cultura, por isso que eu gosto também de ler Kenneth Bailey, que eu já até comentei com vocês, que você vai lá, né? E traz isso historicamente. Exatamente. E além da parte histórica, é você achar que você faz parte daquilo, sabe? Daquele conteúdo, daquele assunto, você mesmo como pessoa. Sim. Né? Então, por exemplo, ali são os obreiros, né? Dá a impressão que eu estou falando dos obreiros. Mas são só os obreiros? São as pessoas que... Não, a gente está nessa, né? Não é os obreiros lá. Nós estamos... né? E essa história, realmente, a gente deve ter feito parte dessa história, de alguma maneira, né? A gente teve outras encarnações ali, essa parte histórica que ela trouxe. Então, tudo é a gente, não é? Não estamos falando de ninguém, não estamos falando dos outros, sabe? Eu acho... Eu procuro ver assim, e para esse aproveitamento, assim, sabe? Para se inserir mesmo. Não é algo fora de mim, é algo dentro de mim. Sim. E por isso que elas trazem, né? De forma, assim, bem contundente. Gente, o nosso tempo acabou caminhando bastante, porque foi longo, né? Foi corrido o negócio. Dei conta na correria, não sei como é que ficou, mas acho que... Ótimo. As partes principais a gente aproveitou, né? Deu para pegar, né? Parte que não ficou na leitura. Quem que gostaria de fazer a prece, gente? Quem gostaria de encerrar para nós? Margarete, você pode fazer, Margarete? Pai da nossa vida, Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanhou durante toda essa tarde, Joana de Anjos e Amélia, agradecemos, Jesus, nosso mestre querido, a oportunidade que tivemos de estudar, de fazer o nosso entendimento, de buscar as nossas atitudes, as atitudes que devemos ter no nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante toda a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a ter sempre essas características de obreiros realmente do Evangelho messiânico, porque ele deu àqueles primeiros a força e a luz para que pudessem realmente estarem protegidos. Se ele protegeu os primeiros, também temos essa proteção. E estamos aqui na busca realmente de que não é só a proteção que é necessária, é a nossa atuação permanente na nossa vida. Ajuda-nos a sermos pessoas perseverantes, amorosas, cheias de fé e de plenitude desse amor divino. Dá-nos, Senhor, essa esperança que não é permeada por nenhuma maldade. Ajuda-nos na nossa caminhada e nos faça, Senhor, plenos da vossa divindade. E esteja conosco sempre, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Beleza, gente. Então, tchau. Obrigada. Boa tarde. Semana que vem é o próximo livro, hein? Leis Morais da Vida, hein, gente? Não esqueça. Marli, né? Marli, semana que vem, tá? E o meu é na outra. Tá bom. Então, tá bom. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau.